Muito pouco pra Série B começar e a gente já tem time que tá pronto pra subir nessa temporada, cara. Agora, se vão subir ou não, a gente vai ver ao longo do ano, né? Mas nesse vídeo aqui, a gente vai discutir a situação dos times da Série B e ver quem é que já tá na frente na briga pelo acesso. Tem time muito na frente dos outros, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, seja muito bem-vindo ao canal Torcedorismo. Eu me chamo Diogo Cunha, quem não me conhece, é um prazer que você esteja aqui pela primeira vez. Se você está pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já está aqui desde sempre, deixa a sua curtida. Meu irmão, me ajuda muito a sua curtida e não custa nada, né, cara? Só clicar na curtida aí e vai deixar o nosso canal mais forte aqui. É aquele vídeo em que a gente analisa o momento dos times da Série B, né? A gente vai classificar entre o momento quente, né? O time que tá muito forte nesse momento da temporada, o time que tá morno, precisando melhorar alguma coisa, mas tá próximo ali de conseguir algo importante, e os times que estão frios, esses estão aí dando muito mole nesse momento da temporada e não estão deixando uma boa impressão pra reta final não, tá? Então a gente vai discutir tudo isso nesse vídeo aqui. Como eu falei, não deixe de se inscrever. Estamos na contagem regressiva para a Série B, meu irmão. Agora falta muito pouco para a Série B começar. Ela começa no dia 5 de abril. Faltam 19 dias. Estou postando esse vídeo aqui no dia 17 de março. Faltam 19 dias para a Série B começar. Vamos começar falando sobre o CRB, né? Vamos botar aí na tabela, no ar a tabela do Campeonato Alagoano. O CRB acaba de ser campeão alagoano nesse final de semana. Humberto Louser realmente transformou pro bem esse time do CRB, né? A gente vê um time mais aguerrido, pelo menos. Por exemplo, nessa primeira final aqui no primeiro jogo, o CRB chegou a estar perdendo por 2-0, né? Empatou o jogo em 6 minutos ali no segundo tempo. Muito ali nos 20 minutos, né? Na casa dos 20 minutos fez os 2 gols. Agora, nesse sábado, tava perdendo o jogo pro Asa até os 55 do segundo tempo. Sim, cara. O árbitro deu 14 minutos de acréscimo nessa final, que acabou tendo 20 minutos de acréscimo, né? O jogo foi acabar aos 65 do segundo tempo. O CRB empatou os 55 e virou os 59, tá? Então é um time aguerrido, um time que luta até o final, pelo menos. Assim, não é um time que tá dando muita segurança não, tá? Aqui na Copa do Nordeste, por exemplo, tá na 4ª posição do seu grupo, é o grupo mais difícil, né? Ali com o Sport, Vitória e Fortaleza, tá atrás dos times de Série A. Ok, tá fazendo o seu papel, mas ainda tá perigando não conquistar essa vaga para a próxima fase. Vai entrar direto na 3ª fase da Copa do Brasil, então a gente ainda vai ver como o CRB vai se portar na 3ª fase da Copa do Brasil. Nesse momento, o CRB está morno no nosso termômetro. Parabéns a você, torcedor, regateando pelo título do Campeonato Alagoano. Acho que é tetracampeão, né? Tetracampeão seguido aí, 4 títulos seguidos que o CRB conquista. Aqui no Campeonato Mineiro, a gente tem o Atlético, que acabou de se sagrar campeão do troféu em Confidência, que é o troféu do interior, né? Foi campeão do interior, então conseguiu vaga direto na Copa do Brasil do ano que vem. Até foi bem na primeira metade do Campeonato Mineiro, chegou a ir bem no jogo contra o Cruzeiro do Diniz, venceu, né? Na Copa do Brasil foi muito bem contra o Grêmio, por exemplo, quase eliminou o Grêmio, né? Perdeu nos pênaltis, então fez uma boa Copa do Brasil. A gente não pode dizer que ser eliminado por Grêmio é uma coisa, uma vergonha, não é, né? O Atlético até foi muito bem, quase eliminou o Grêmio. Então assim, tá fazendo um bom papel para mim, o Atlético está morno. Já o América Mineiro, o América que eliminou o Cruzeiro aqui, né, na semifinal do Campeonato Mineiro, acabou perdendo a final por 4-1 no agregado, perdeu o primeiro jogo por 4-0, pior jogo do América na temporada, mas venceu aqui o Atlético Mineiro como mandante. Então assim, segue invicto como mandante, cara, desde 2023, a última derrota como mandante em 2023 do América, a última derrota como mandante do América foi em novembro de 2023, cara. Foi uma derrota pro Flamengo, enquanto o América ainda tava na Série A. Então, assim, em casa é um time muito difícil de ser batido, né? São quase 2 anos aí sem perder. Na Copa do Brasil foi eliminado pro Cascavel na primeira fase. Então, assim, o América tá oscilando muito, então por isso, pra mim, tá morno aqui no nosso termômetro, tá? Passando agora pro Campeonato Carioca, a gente tem o Volta Redonda, né? Volta Redonda disputando sua primeira Série B de pontos corridos. O segundo colocado na fase de classificação foi eliminado pro Fluminense na semifinal depois de um 4-0, um 0-0 no segundo jogo, né? Foi o pior jogo do Volta Redonda também, isso aqui, né? Pegou um time que acabou dominando as ações desse jogo, não disputa a Copa do Brasil, mas o Volta Redonda demonstrou
bons valores nesse campeonato carioca, tá? Venceu quem tinha que vencer, foi bem ali contra os grandes, né? Uma disparidade gigante contra o Flamengo, por exemplo, perdeu por 2-0, chegou a vencer o Vasco, venceu o Botafogo, venceu o Fluminense também, reserva no início do campeonato, né? Então, o Volta Redonda tá morno, ainda é um time que tá se reforçando, mas mostrou boas coisas, né? No Campeonato Paranaense temos 3 times pra gente falar. Primeiro o Operário, né? É um time que, quando a gente analisa os rivais da Série B que estão no mesmo campeonato que ele, né? Curitiba e Atlético Paranaense estão na Série B. O Operário não perdeu para nenhum dos dois nesse campeonato. Terminou líder da primeira fase aqui, né? Foi o líder da primeira fase. Não jogou bem as quartas de final, né? Acabou empatando 2 vezes com o São Joense, precisou dos pênaltis e por isso vai decidir fora contra o Londrina. Perdeu para o Londrina aqui esse primeiro jogo também. Na Copa do Brasil, eliminou o Maitá nos pênaltis e eliminou a Tombense em casa, então o Operário conseguiu uma classificação para a terceira fase. É um time difícil de ser batido, apesar de ter perdido esse primeiro jogo para o Londrina. Vai decidir amanhã essa vaga na final do Paranaense. Tem com totais condições de vencer o Londrina fora de casa, apesar de agora ter se complicado. Para mim, o Operário tá morno nesse momento, tá? O Atlético Paranaense vem fazendo uma campanha de oscilação, parecia que ia arrancar aqui depois dessa vitória sobre o Azures por 3-0, então demonstrou que é um time ainda muito caseiro, né? O Atlético Paranaense sempre foi um time muito forte na arena, né? Fora nem tanto. Porém, nesse jogo aqui, contra o Maringá, deveria ter mostrado mais. A gente espera o Atlético Paranaense, no nível em que ele está no momento e com o dinheiro, o poder de investimento que o Atlético tem, que ele domine os seus adversários dentro e fora de casa. É o que a gente espera do Atlético também na Série B, tá? Então, assim, ainda precisa impor mais um ritmo de time grande. Então, na Copa do Brasil fez isso, né? Eliminou o Pouso Alegre, eliminou o Guarani de Bagé. Então, o Atlético tá na terceira fase da Copa do Brasil, tá quente nesse momento, porque é um time que tá em crescimento, né? O Atlético Paranaense tá crescendo e tá quente. Já o Curitiba, cara, foi eliminado aqui nas quartas de final do Campeonato Paranaense, né? Jogou pior do que o Maringá, os 2 jogos, inclusive. Na Copa do Brasil foi eliminado na primeira fase, né? Vamos ver aqui se eu acho a eliminação do Curitiba. Foi eliminado na primeira fase, ainda pro Ceilândia, né? O Ceilândia que depois seria eliminado pro Maracanã na Copa do Brasil também. Então assim, aqui ó, tá aqui ó. Foi um 2-2 com o Ceilândia, inclusive o Curitiba teve que correr atrás desse placar para tentar levar para os pênaltis, conseguiu, mas foi eliminado nos pênaltis. Teve um amistoso bastante recente aí, em que com o Santos tomou um 4-1 do Santos, sem o Neymar. Então assim, o Mozart não encaixou esse time ainda e o Curitiba tá pressionando muito, tá bastante frio, coxa, nesse início de ano, né? O Criciúma aqui no Campeonato Catarinense chegou a ser o líder da primeira fase, né? Atual bicampeão estadual, era o favorito a ganhar o título, mas foi eliminado pro 8º lugar nas quartas de final ainda, né? Então assim, bastante preocupante essa eliminação. Na Copa do Brasil conquistou resultados importantes, tá? Eliminou o Operário do Mato Grosso do Sul, mas principalmente esse jogo aqui, ó, contra o Remo, em que o Criciúma conseguiu vencer no Mangueirão o Remo, que é um time de Série B também, um time que investiu bastante para montar esse elenco, e o Criciúma conseguiu ir lá e vencer lá. Então assim, é um jogo que ainda não encaixou 100%, mas o Criciúma tem mostrado bons valores, vai jogar jogos treinos agora antes do início da Série B contra o Caxias e contra o Juventude, então assim, precisa melhorar, tá oscilando muito, mas é um time que pode render na Série B, para mim tá morno. Chapecoense, é difícil falar sobre a Chape nesse momento, tá? As estatísticas da Chape são as seguintes, meu irmão. Me ajuda nessa análise aí. São 10 jogos sem perder a Chape, só que são 7 empates e só 3 vitórias. Não tá jogando aquele futebol de encher os olhos, né? E a gente sabe que empatar muito em Série B nunca é uma boa coisa, né? Os times que empatam muito sempre brigam contra o rebaixamento. Mas assim, evoluiu bem do início do ano para agora. É um time que está em evolução. Se continuar evoluindo dessa forma, vai chegar na Série B de forma mais segura, né? Tá na final, né? Empatou o primeiro jogo da final contra o Avaí jogando em casa, chegou a estar à frente do placar 2 vezes, mas ainda não mostra aquela segurança toda, para mim tá morno. Já o Avaí, cara, o Anderson Moreira ainda tá tentando achar o exato time do Avaí, mas claramente precisa de reforços, mas a gente já vê um padrão de jogo maior do que o Chapecoense, por exemplo, né? Esse time do Avaí a gente já vê uma forma de jogo do Anderson Moreira mesmo, né? De jogar ali, é um técnico muito experiente, já conquistou diversos acessos na Série B, é favorito a vencer esse campeonato aqui agora, né, decidindo em casa, precisando de uma vitória simples. O Avaí tá jogando melhor, é o melhor time catarinense do momento, para mim tá quente esse time
do Avaí no nosso termômetro. O Amazonas foi campeão aqui, ó, do primeiro turno do Amazonense, ou seja, já está na final do campeonato, precisou dos pênaltis para vencer o Manaus, foi eliminado na Copa do Brasil pro Rio Branco de Venda Nova do Espírito Santo, e aí o Aderbal, o técnico, foi demitido, chegou o Eduardo Barros, né, ex-auxiliar de Fernando Diniz, e aí ele sim venceu esse primeiro turno do estadual. É um campeonato muito fraco comparado aos outros, né? Os adversários que o Amazonas enfrenta não são nem perto do que ele vai enfrentar na Série B, mas, cara, o Eduardo Barros já tá deixando ali impressões do dinizismo, cara. O Amazonas já tá tendo muita posse de bola nos seus jogos, já tá tendo mais finalizações, mas ainda assim o Amazonas tá bastante frio, porque foi eliminado na Copa do Brasil e tá num início de construção com seu novo treinador. Aqui no Campeonato Goiano a gente tem o Vila Nova, o Goiás e o Atlético Goianiense, né? Começando pelo Vila, que abriu mão total aqui da Copa Verde, né? Foi eliminado pro Brasiliense nesse jogo aqui de volta, jogou com Sub-20, então abriu mão do campeonato, quis focar na Copa do Brasil e no Campeonato Goiano. No Campeonato Goiano eliminou a Jataiense nas quartas de final e acaba de eliminar o Goiás nas semifinais, tá? Na Copa do Brasil eliminou a Inter de Limeira, né, time paulista, com uma certa dificuldade, e atropelou o Rio Branco de Venda Nova por 6-0. Rio Branco de Venda Nova que havia eliminado o Amazonas, né? Se você se lembra, acabei de falar isso. Então assim, o Vila meteu um 6-0, não tomou conhecimento. No Goiano tá jogando o melhor futebol, foram 4 clássicos disputados, né? No total até agora. Venceu o Atlético Goianiense na fase de classificação, venceu o Goiás 2 vezes na fase de classificação e nesse primeiro jogo da semifinal, e empatou esse outro, onde jogou com o regulamento debaixo do braço. Não foi bem nesse jogo não, tá? Não foi muito bem nesse jogo não, foi covarde na minha opinião, poderia ter feito mais. O House salvou o Vila Nova umas 5 vezes ali, ele agarrou muito, tá? Mas o Vila tá muito quente, tá na final, vai enfrentar o Anápolis na final do Campeonato Goiano e é favorito ao título nesse momento. Inclusive, se você esqueceu de deixar a curtida ou esqueceu de se inscrever no canal, meu irmão, se inscreve agora, não dá mole não, tá? Porque a gente vai falar de Goiás, que não venceu nenhuma vez os seus adversários de Série B, né? Não venceu clássico nesse ano, perdeu 3 vezes, né? Perdeu 2 pro Vila e uma pro Atlético Goianiense, e foi empatar esse jogo aqui, que foi o último e foi o melhor do Goiás, tá? O Goiás foi bem, poderia ter vencido esse jogo, merecia até um resultado melhor, foi muito bem nesse jogo, mas ficou faltando mesmo empurrar a bola pro gol, né? Na Copa Verde ele tá focando porque tá fora da Copa do Brasil, está na semifinal, joga quarta-feira, decisão contra o Brasiliense. Esse jogo aqui foi terrível, tá? 5 gols no primeiro tempo, uma pelada, apesar de ser muito bom você ver muitos gols assim. O Goiás chutou o balde aqui, né? Chutou o balde nessa semifinal, mas tá frio. O Goiás tá frio nessa temporada, a gente esperava mais desse time do Goiás. O Atlético Goianiense, então, cara, eliminado na Copa do Brasil na segunda fase pelo Retrô, tá? Eliminado no Campeonato Goianiense agora pro Anápolis. Já tinha demitido o Rafael Guanais, né, seu treinador de início de temporada, né, que fez uma boa Série B no ano passado pelo Operário do Paraná. O Guanais já foi demitido, trouxe o Cláudio Tencati, que ficou muito tempo no Criciúma, e ele tá tentando melhorar esse ano do Atlético, mas nesse momento tá muito frio, tá quase congelando o Atlético Goianiense, né? Aqui no Campeonato Paraense, né, a gente tem Remo e Paysandu, né? O Paysandu e o Remo não estão jogando, né? O Campeonato Paraense tá paralisado, mas o Paysandu está focando aqui na Copa Verde, tá na semifinal, jogou com o time titular aqui com o São Raimundo, chegou a abrir 2-0 e deixou a desejar, né? Deu muito mole, tomou um empate, mas é um time forte que mostrou a evolução do ano passado para esse, tá? Ainda precisa melhorar, entra direto na terceira fase da Copa do Brasil, então vamos ver ainda o Paysandu em um jogo eliminatório de porte grande nessa temporada pra gente analisar melhor. O Papão tá morno nesse momento, no clássico em que teve contra o Remo, foi até um pouco melhor, mas não conseguiu vencer. Já o Remo, cara, que terminou como líder a primeira fase do Paraense, né? Já está eliminado da Copa Verde. Foi eliminado pelo próprio São Raimundo, que está enfrentando o Paysandu agora. Ali nas oitavas de final, em casa, no Mangueirão, perdeu nos pênaltis. Foi eliminado aqui na Copa Verde. Na Copa do Brasil, em casa também, pro Criciúma. Então, assim, nos jogos grandes do ano, né? Foi contra o Criciúma, contra o São Raimundo e o clássico Repá, né? O Remo não conseguiu vencer nenhum, né? Acabou líder aqui do campeonato, mas já perdeu pontos nos tribunais, né? Deve cair posições aqui em breve, ainda tem recursos, esse campeonato tá paralisado.
mas o Remo precisa melhorar muito, tá? Os jogos importantes do ano o Remo não respondeu e por isso para mim está frio no nosso termômetro nesse momento. Aqui no Campeonato Paulista a gente tem o Novo Horizontino, que caiu nas quartas de final do campeonato num jogo polêmico, né? A arbitragem errou contra o Novo Horizontino, na minha opinião, merecia ter tido pelo menos a chance de ir para os pênaltis. Na Copa do Brasil foi soberano nos 2 jogos, cara. Ele eliminou o Rio Branco do Espírito Santo e eliminou o Operário, que tinha eliminado o Sport. E jogou de forma muito bem, muito boa, dominou seus adversários. O Novo Horizontino tá muito quente para a disputa desse campeonato da Série B desse ano. Continua como um dos favoritos ao acesso, na minha opinião, tá? O Botafogo fez o suficiente para se salvar do rebaixamento, mas segue frio, tá se preparando, joga com 3 zagueiros, é um time que vai jogar para, meu irmão, conquistar o máximo de pontos possíveis, assim, para não tentar tomar gol para se livrar do rebaixamento. Segue frio o Botafogo. A Ferroviária segue na Série A2, mas lembra que eu tava falando que ela tava com dificuldade, estava fora da zona de classificação? A Ferroviária conseguiu se classificar, já jogou o primeiro jogo das quartas e venceu o Ituano, tá? Venceu a primeira partida jogando na Fonte Luminosa, conseguiu vencer, então vou tirar pela primeira vez o gelado da Ferroviária. A Ferroviária tá morna no nosso termômetro, tá evoluindo na temporada. Cuiabá também, né? O Cuiabá acabou indo direto para as semifinais, conquistou ali a 2ª posição na Bacia das Almas, pulou as quartas de final, eliminou o Operário em 2 vitórias e agora está na final contra o Primavera, a primeira final do Primavera, inclusive. Bernardo Franco, que começou como treinador do Cuiabá, já tinha sido demitido, né? Depois que foi eliminado da Copa do Brasil pro Porto Velho, né? Na primeira fase, o Guto Ferreira chegou, melhorou esse time, tá na final, tá tentando o pentacampeonato seguido. Para mim, o Cuiabá está morno nesse momento, tá? Tabela final do nosso termômetro tá aí, ó, com Atlético Paranaense, Avaí, Vila Nova e Novo Horizontino muito quentes, tá? Para mim esses 4 times aí já estão despontando como favoritos ao acesso nesse momento, tá? Principalmente ali o Vila Nova, o Novo Horizontino e o Atlético Paranaense, o Avaí tá quente, mas ainda precisa mostrar um pouco mais para eu falar, é favorito ao acesso. E aí a gente tem muitos times precisando melhorar, né? Como o América Mineiro, o CRB, o Atlético, o Volta Redonda, o Operário, o Criciúma, Chape, Paysandu, Ferroviária e Cuiabá. Todos mornos, tá? Os times estão frios nesse momento. O Curitiba preocupando demais. O Botafogo a gente sabe que vai lutar contra o rebaixamento. O Amazonas também não está tão bem quanto no ano passado. Goiás preocupando demais. O Atlético Goianiense então nem se fala, tá preocupando muito. E o Remo precisa ser melhor nos jogos decisivos, mas é um clube com um elenco bom, tá? Comenta aqui embaixo, cara, o que você acha dessa minha análise dos momentos dos clubes, quem você acha que é favorito ao acesso nesse momento. Mais pra frente a gente vai fazer a nossa nova tier list da Série B. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, deixa o seu comentário aí sobre a sua opinião, quero muito ler o que você tem a dizer. Se inscreve no canal, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!